Atos capítulo 10, versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão o curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem quiseste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, veio pela toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando num madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. O véu do templo, fala na outra dispensação, Deus estava como retido do véu para dentro, Depois que o Senhor morreu, esse véu foi rasgado e Deus se expandiu para todas as nações, Essa graça de Deus foi derramada sobre judeus e gentios. E é o que nós estamos vendo aqui no nosso capítulo, essa graça sendo derramada sobre os gentios. Deus agora está próximo de todo homem, se aproximou do homem para poder derramar essa graça sobre ele, porque na lei o homem não podia se achegar a Deus, não podia cumprir aquela lei. E é maravilhoso para nós vermos essa manifestação de Deus como uma
uma tsunami da graça de Deus, né? Mas não para dar a vida que superabundante, alcançando a todos nós. Esse versículo no nosso capítulo de Atos 10, 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Primeira Epístola de João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Esse versículo, queridos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A obra do Senhor, né, esse véu rasgado, nós vemos que é o poder, né, da obra de Cristo, que ele rompeu todas as barreiras para alcançar todos. No nosso capítulo de Atos, nós vemos que esse objeto que desceu como um lençol, ele é segurado pelas 4 pontas. Ou seja, isso nos fala da universalidade. Deus alcançando os 4 pontos da terra, né, e colhendo, né, de todas as nações, povos e línguas, um povo para si. E rompendo assim todas as barreiras de nação, de povo, de língua, de cultura, de tudo. Então a obra de Cristo foi eficiente. Então diz que lá, o João está dizendo que a obra, né, de Cristo é para todo mundo. Não está dizendo que todo mundo vai ser salvo, mas ela é eficaz e eficiente para todos. Vamos dizer assim, se todo mundo fosse salvo, haveria expiação para todo mundo. É isso que ele está querendo dizer, que a obra é tão imensa, né, vamos dizer assim, tão capaz, que abrangeu todos. Então é isso que ele fala, que é a propiciação pelos pecadores de todo mundo. Não está dizendo que o mundo inteiro está salvo, mas ela é suficiente para isso aí. Então a grandeza, né, dessa obra é realmente para cobrir pecados de todo o mundo. Nós vemos aqui em Cornélio ainda o erro, né, da falta de conhecimento. Quando Pedro chegou e ele foi prostrar aos pés de Pedro, embora um homem temente a Deus, tendo boas obras, né, obras descendentes, né, frutos de temor de Deus, mas nós vimos a ignorância, né, quando Pedro chega, ele vendo que o anjo tinha mandado chamar esse homem, que esse homem tinha coisa para falar. Como ele diz, nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar por você. Então, quando ele chegou, ele foi prostrar aos pés dele. Então, nós vemos que essa é a ignorância, né, com respeito às coisas de Deus. Nós, hoje, a igreja, né, nós somos convidados como irmãos, né, a reconhecer aqueles que trabalham no povo de Deus. Mas nós sabemos que isso é reconhecimento e nós não instituímos ninguém. E nem devemos tampouco reverenciar alguém como fosse além, né, daquilo que Deus tem dado a nós. E apesar de
Deus falar através de nós mesmos. E nós devemos ter esse respeito, né? Que Deus está falando conosco, que os irmãos estão falando. Deus está falando pelos irmãos conosco. Isso nós devemos ter em mente, né? Que quando a Assembleia, que não é o caso aqui, né? De Atos 10, por favor. Falando que uma Assembleia, ela está reunida, Deus vai falar conosco. Como? Pela palavra, logicamente, mas são os irmãos que vão falar. E nós supomos que o Espírito Santo está falando pelos irmãos. E por outro lado, nós sabemos que nós estamos sujeitos a falhas, porque falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então nós estamos passivos de julgamento, sujeitos, né, a julgamento, de correção, mas também nós devemos, por outro lado, ver que Deus vai usar quem? Deus vai usar os irmãos para falar conosco, na Assembleia. Pela palavra, né, aquele que fale segundo os oráculos de Deus. Então, como eles estavam aqui, que Deus ia falar. Era Pedro que estava ali, mas Deus ia falar. E versículo 30, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Esse jejum é um assunto muito falado, né, usado até entre cristãos, e muitas vezes nos confunde um pouco, né? Que lugar teria isso? Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo fala, né, acho que em 2 Coríntios, que em jejuns, muitas vezes. E também em Atos 13, né, eles... Vamos ler um versículo. Atos 13, desde o versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então menciona aqui também que eles estavam jejuando também. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Então, às vezes nós podemos pensar, mas que lugar tem essa coisa, né, de jejum para os cristãos, né? E então começaram a usar isso de uma maneira fora dos princípios de Deus. Talvez para dar alguma aparência, né, de maior piedade, alguma coisa assim, mais espiritualidade, né? E nós ficamos perguntando, mas por que jejum? O que é o jejum? Como que é isso, né? E, na verdade, o jejum não é tomado como uma forma de se tornar mais limpo, mais espiritual, para então poder estar em comunhão com Deus, porque isso, irmãos, seria até um perigo grande, porque isso é anular a obra de Cristo, isso é desprezar, né, a graça de Deus que está agindo conosco. Então seria até uma coisa prejudicial, uma coisa não só sem sentido, como até doutrinalmente perigosa, né? Anulamos a obra de Cristo, anulamos ou acrescentamos à obra de Cristo alguma coisa. Era como acrescentar uma obra também à obra de Cristo, né? Então, que lugar teria esse? Nós vemos muitas passagens na Bíblia falando sobre o jejum, inclusive na expiação, na festa da expiação, né? No dia da expiação, melhor dizendo, eles afligiam suas almas. Tinham que afligir a alma que não se afligir, e isso possivelmente esteja ligado com o jejum. Eles tinham esse na lei, né, para realmente sentir aquilo que
era simbólico, né? O que Cristo passaria. E eles tinham que sentir isso também, afligindo suas almas. E uma forma simbólica de fazer isso era jejuando. Eu estava procurando o versículo aqui em Atos, não achei. Se alguém souber, que ele, no fim, na viagem, né, que está chegando ao fim, eles falam que, e passado o jejum, passado a aflição, eles fizeram algo. Eu não consegui encontrar aqui, se alguém souber. Mas, então, que lugar que tem isso, né, para nós, na verdade? Esses que estavam em Antioquia, né, Paulo entre eles estavam orando e jejuando. Mas isso eles não estavam jejuando com o propósito de se tornarem mais santos, mais limpos, para poder então, se abstendo, né, das coisas naturais, poder então ter mais ligação com Deus e entender o que Deus ia falar para eles. Não era isso, era o inverso disso. Eles estavam orando e jejuando porque eles queriam entender a vontade de Deus, o que Deus tinha para falar para eles. E eles estavam então deixando de lado essas necessidades diárias, né, normais, e estavam apenas realmente orando, né, buscando essa vontade de Deus, e não estavam se importando em comer ou não comer. Não era que eles estavam fazendo isso para se santificar. Muito pelo contrário, eles estavam tão ocupados em saber a vontade do Senhor que a comida e essas coisas normais, naturais, né, ficaram a um lado. E, por favor. Versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O jejum, a aflição, né, que eles estavam sofrendo, né, naquele momento, e que eles não tinham tempo, eles não estavam com tempo, né, de comer, de fazer as coisas normais, né, naturais. Então, não é que eles estavam jejuando de propósito aqui para alguma coisa, mas é somente para dar um sentido nessa palavra jejum, de aflição, né? Uma maneira de afligir as almas. Em Coríntios também, em Coríntios 7, nós vemos que há um assunto, né, sobre um casal cristão, por exemplo, e que eles poderiam se abster de estarem juntos por algum tempo, mas não excessivamente, para que Satanás não tomasse proveito disso. Mas isso não era uma ordem, isso era uma maneira que o que acontece, os casais, sabe muito bem, muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão preocupados em saber a vontade do Senhor sobre certo assunto, ou sobre a família, o que está acontecendo, que se abstêm normalmente disso. Não que eles fazem isso para obter alguma coisa, uma coisa que Deus realmente nunca mandou, né? Não é do desejo dele isso. Então o jejum, ele tem esse caráter, né, de não ser uma coisa que nos purifica, que nos santifica, como se tem costume, né, entre muitos cristãos. Eles marcam um dia para fazer jejum. Não tem sentido. Se eles vão jejuar é porque realmente eles estão preocupados com alguma coisa, estão buscando a Deus em alguma coisa e não tem desejo, né, não estão assim, com uma necessidade extrema de comer, essas coisas, pode ser deixado ao lado por um tempo, né, sem causar nenhum problema. Mas usar isso como meio de santificação seria negar realmente a obra de Cristo, negar o sangue, negar a graça de Deus também. Hebreus 10, um versículo que daria bem aqui. Capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Outra versão, o versículo 12 aqui também, acho que
versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício, esse que é o versículo que eu estava procurando, um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Um único sacrifício foi Cristo que fez. Esse sim agradou e foi suficiente para sempre para nós. Então, qualquer coisa que a gente queira acrescentar, como o irmão está falando, fazer alguma coisa para, partindo de nós, fazer alguma coisa para agradar a Deus, para conseguir alguma coisa de Deus, nós estamos, na verdade, querendo colocar alguma coisa em cima ou acrescentar esse único sacrifício que agradou a Deus para sempre. Então, se eu tenho, na verdade, alguma necessidade, tenho alguma aflição, fala com Ele. Fala com Deus, vai, peça a Deus. O Senhor, Deus, o Pai, ou o Senhor, ao Senhor, ou ao Pai, está acontecendo isso. Agora eu vou barganhar com Deus, eu vou deixar de comer para que Deus me dê alguma coisa, isso é uma ofensa para Deus. Eu tenho a obra de Cristo que foi suficiente para tudo. E tem mais um versículo bem conhecido nosso também. Tá bom assim? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós usamos muito isso aqui, né, que é uma verdade, né, para pregar o Evangelho, para mostrar que salvação não é por obras. Mas Paulo aqui está mostrando que isso é um princípio para sempre. Não de obras. Isso é um princípio para nós, foi, e sempre será. Enquanto existir o homem aqui, né, na carne, esse é um princípio. Então, esse é o princípio para mim, para você, qualquer um de nós. Não de obras. Então, hoje eu não preciso de obras. Porque muitas vezes nós corremos o risco, né, que é muito grande esse pensamento, muitas vezes, que nós achamos que a salvação realmente é pela graça de Deus, Deus é que salva. Mas depois de salvo, dá a impressão que nós temos que fazer alguma coisa para manter a santidade, ou para manter alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Isso é um erro também. Achar que nós devemos fazer alguma coisa para nos manter. Nós precisamos da mesma graça que nos salvou para que nos mantenha. Porque se nós partirmos de algum princípio, sabe que eu vou fazer alguma coisa, nós estamos indo contra aquilo que Deus estabeleceu, não de obras. Então, que o Senhor nos guarde, sabe, porque o orgulho começa justamente a isso. Achar que eu estou fazendo alguma coisa a mais do que o meu irmão. E tudo que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. Qualquer coisa que me fizer melhor do que o meu irmão é pecado. E como nós vimos já, que a assembleia é onde a vontade do homem ela é filtrada. Mesmo que essa vontade seja uma coisa boa. Então, de repente, podemos chegar com bons pensamentos, boas coisas, mas a origem, sabe, é do homem. Ai, mas é uma coisa boa. Não interessa. Não de obras, porque isso vai trazer a glória para mim, para nós, o homem,
Então, o jejum, né, que o irmão está tocando muito bem nesse ponto, porque realmente é o que é. Eu vou jejuar para que eu consiga, para que Deus me ouça, para que eu fique mais santo, sei lá qual pensamento for. É um erro. 1 Timóteo 3:4, né? 4:3. Podia ler do versículo 1, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem delas com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Oi? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Sim, é importante ler o versículo 5, porque às vezes nós pensamos que é uma mera formalidade nós darmos graças pelo alimento, né? Mas na verdade não é uma formalidade, apenas um costume cristão, alguma coisa assim, né? É que a palavra fala realmente, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Todo alimento, né, nós recebemos diretamente de Deus, nós estamos dando graças, porque se houvesse alguma coisa contaminada com ídolos ou relacionada com ídolos, essas coisas, nós, pela oração, né, pela ação de graça, pela oração, tudo é santificado, tudo é purificado para nós. Mas com respeito à salvação e à manutenção da salvação, eu queria ler 2 versículos em Atos mesmo capítulo 15, porque muitos dentre, né, a cristandade até chegam a admitir que tá bom, salvação pela fé, mas depois para manter a salvação, então nós precisamos das obras. E nós sabemos que a única religião instituída por Deus foi o judaísmo. E a queda do judaísmo, né, nós podemos dizer assim, originou, ou melhor, deixou rastros na terra. E todas as religiões, quase todas as religiões, principalmente, né, essas chamadas cristãs, elas derivam em um ponto ou de outro de judaísmo. Então, derivando do judaísmo, o que se vem, né, à mente? As formalidades, né, e lei, e regras. E tudo isso sempre baseado em judaísmo. Então, e o princípio, né, nós temos aqui em Atos 15. Versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, primeiro foi esse formalismo. Eles: se não vos circuncidardes, não podeis ser salvos. Aí discutiram com eles e subiram para Jerusalém para ver esse assunto. Depois, no versículo 5, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E daí, então, circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés. Quer dizer, tinha que ter a lei, e que as religiões, então, chuparam isso, né, como as regras. Para quê? Para manutenção. Porque depois eles chegam num acordo, né, escrevem aquela carta, tudo mais.
como nós falamos ontem, era um período de transição, né? Porque essa carta, mesmo essa carta que eles enviaram, nem todo o conteúdo dela era realmente algo que deveria ser observado. Posteriormente, né, Paulo fala de prostituição, aí sim, mas das demais coisas, carne sacrificada a ídolos, carne sufocada, essas coisas todas, Paulo põe bem em ordem em 1 Coríntios. Então não há... essa carta foi algo, né, que os irmãos fizeram, guiados pelo Espírito Santo, chegaram a essa conclusão. O Espírito Santo usou nessa forma para manter a unidade, para não haver uma igreja em Antioquia, outra igreja em Jerusalém, haver uma divisão, né? Então tudo isso Deus fez, mas realmente o que era para a igreja, somente depois nós demos nas epístolas que foram escritas posteriormente, né? Principalmente as epístolas de Paulo. Mas então esse princípio de salvação por obras ou por alguma formalidade, como alguns falam até de batismo como salvação, sabe? Isso daí não tem nenhum fundamento nas Escrituras. E também manutenção de salvação por guardar regras, por seguir regras, também não tem nenhuma aceitação. Isso seria, né, estando repetindo, seria negar a obra de Cristo, ou achar que a obra de Cristo não é suficiente, que nós temos que acrescentar algo a isso. E de maneira nenhuma isso é verdade, né? Nós vemos que eles falam sobre batismo de João, aqui no versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Vamos ler em 1 Coríntios 10, do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Esse batismo aqui, que está nos falando em 1 Coríntios 10, nos fala lá do Mar Vermelho. Então, todos os que saíram do Egito passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados ali. Era uma figura de batismo. Isso significava que eles deixaram o opróbrio do Egito, né, para trás, aquele mundo ficou para trás, só que eles passaram pelo mar, mas não chegaram em Canaã no momento. Do outro lado do mar não era Canaã, era o deserto. Então, tipicamente, eles deixaram o mundo para trás, o pecado para trás, mas entraram no deserto. Para nós, tipicamente, é isso. O deserto é um mundo que o cristão vai viver agora. Então, eles deixaram para trás, né, o mundo lá atrás, passaram, sepultaram aquilo, uma forma de mostrar morte para aquilo, sepultaram aquilo e entraram. Só que para o cristão, eles entraram no mesmo mundo. Nós não saímos do mundo. Nós nos convertemos, fomos batizados e entramos no mesmo mundo. Só que tornado para nós agora um lugar de provas. Assim como foi para os israelitas também. Saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, entraram em Canaã. Prova. Aqui em Coríntios 10 diz que a maioria deles, né, todos, né, acabaram ficando prostrados no deserto, né? Então o que significa que o batismo para eles também não salvava. Eles não saíram do batismo e entraram em Canaã. Eles saíram e entraram no deserto e ficaram prostrados no deserto. Então o batismo tem essa peculiaridade de não salvar a nossa alma. Ele salva a nossa vida. Nós saímos de uma condição de escravidão lá atrás, passamos
né, pelo batismo, e entramos agora no lugar de provas. Então ali Deus vai nos provar, vai tratar conosco e tudo mais. Não quer dizer que nós estamos salvos, né? Assim como em Pedro, né, também nos fala isso também, sobre a arca. Agora aqui, onde nós estamos, em 10:37, fala de outro batismo, é o batismo que João pregou. Então lá no deserto foram batizados para Moisés, né, seguindo Moisés, e aqui era o de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento. E era também, como lá com Moisés, era uma mudança de posição. João Batista veio pregando esse batismo de arrependimento para que o povo se arrependesse do estado que ele estava, para colocar-se numa posição de receberem o Cristo. Então, eles eram batizados, eram juntados, né, a João, para formar um remanescente que iria receber o Cristo. O maravilhoso nisso é que o próprio Senhor se submete a esse batismo de João. Ele se identifica com esses pobres do povo que se viram culpados, né, se viram em pecado e se separaram desse sistema, passando pelo batismo de João, e se colocaram nessa posição de esperar Cristo, esse remanescente esperando a Cristo. O próprio Senhor se identifica com eles. Isso é uma coisa, o Senhor não tinha culpa de nada, ele não tinha abandonado princípio nenhum, não tinha desobedecido em nada a Deus, mas ele se põe junto com esses, passa pelo batismo e fica nesse mesmo terreno, nessa mesma posição. E depois, então, veio o batismo cristão. Então, esse batismo, né, que nós somos batizados para Cristo. Mas o princípio é sempre o mesmo. Pelo batismo, nós não saímos do mundo e somos colocados na glória com Cristo. Não, isso não tem nada a ver. O batismo diz respeito apenas à terra. É aqui. Nós mudamos de posição aqui para estarmos unidos, né, com aqueles que estão esperando a Cristo voltar. Salvação da fé salvação da alma é pela fé. Agora, a salvação da nossa posição é pelo batismo. Então, assim como lá no Egito, assim como de João Batista, nós saímos, né, dessa posição de um mundo condenado e passamos para um mundo, o mesmo mundo, só que numa posição diferente, de estarmos identificados com Cristo. Então, vestindo a roupa de cristão, né? Assim fala em Gálatas, né? Vamos ver esse versículo em Gálatas. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então é colocar, né, essa roupa, vamos dizer assim, de cristão, né, pelo batismo. E não diz respeito à alma. Nós podemos dizer, o batismo não serve para o céu, ele serve para a terra apenas. É um testemunho aqui. É passar de uma posição de pagãos, de incrédulos, da posição que estão os incrédulos, passar pelo batismo é se colocar numa posição de cristão, né, de crente, absorver, desfrutar de todos os privilégios de um cristão. Não é verdade? Que privilégios esses? Um deles é esse que nós acabamos de falar, dar graças a Deus pelo alimento. É uma coisa cristã isso. Ler a palavra em casa, ter assembleia, desfrutar da palavra, ensinar outros, ouvir, aprender. As crianças em casa ouvir, sabe, a palavra de Deus ser criada na disciplina de demonstração do Senhor. Esses privilégios, né, todos são privilégios cristãos, que nós somos colocados dentro desse terreno pelo batismo. Mas não salva a alma de ninguém. A salvação é pela fé em Cristo.
aí sim, essa alma está salva. Se ela foi batizada antes de crer ou depois de crer, esse não é o assunto. Mas a salvação da alma é exclusivamente pela fé. Só mais uma. Ontem, acho que foi, a China falou desse capítulo 19 também de Atos. E há um versículo também que fala de batismo, no versículo 4. No versículo 3 primeiro. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui também nós vemos a diferença, né, do batismo de João Batista, de arrependimento, e depois o batismo cristão. E uma pessoa, quando ela é batizada, há um só batismo, o batismo com água. Não há outro batismo na palavra batismo cristão. Se uma pessoa foi batizada, não importa a circunstância em que ela foi batizada. Se ela foi batizada para Cristo, é o batismo cristão, não tem outro. E se ela não foi batizada para Cristo, então ela não está batizada realmente. Se ela tinha, como esses daqui tinham sido batizados para João Batista, eles não eram cristãos ainda. Eles se tornaram cristãos nominalmente, né, cristãos, quando eles foram batizados no batismo cristão. E é por isso que muitas vezes, outro dia mesmo, um irmão em Limeira pediu lugar à mesa, né? E aí eu conversar com ele, você foi batizado? Eu fui. Mas eu fui assim, quando era criança, né, quando era pequeno, pelos meus pais, tudo. Eu falei, não, parece que você está em dúvida se você foi batizado ou não. Não, eu fui batizado. Pois saiba que você foi batizado. Não existe outro batismo. Não existe ninguém superior a esses cristãos que o batizaram. Não existe tal coisa. Foi batizado para o nome de Cristo. Nós batizamos, né, realmente, a palavra fala, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o batismo cristão, né, não há outro. E se alguém foi batizado assim, ele está batizado. Ele nunca mais vai precisar ser batizado. Ninguém desfaz esse batismo. Ninguém tem poder, capacidade para desfazer esse batismo. Esse assunto do batismo, às vezes, tem se tornado até motivo de política, né? A pessoa sai da denominação e é instrumento de política até. E um desses irmãos que estava tendo contato, que estava descontente com a denominação X, entrou em contato com o Mar, e aí ele falou para o Mar, olha, assim, assado, e eu fui batizado no sistema batista, e se for o caso também, se precisar ser batizado novamente, estou pronto para ser batizado novamente. E ele respondeu para o Mar. E triste ver isso, que é um assunto tão simples do batismo, né? Mudança de posição, e tem se tornado instrumentos de política, de mudanças, pessoas que saem de uma denominação para outra, ou por briga, ou por política, alguma coisa, e usando o batismo para se submeter a outro, para estar reunido com outro grupo, e estar sujeito a um outro batismo, mero instrumento de política. Isso é muito comum, porque as pessoas geralmente são ensinadas de que elas são batizadas para a denominação que elas estão, e não para Cristo. Elas estão enganadas, nem elas mesmas sabem o que estão dizendo, porque elas foram batizadas para Cristo, mas achando que elas estavam sendo batizadas para a denominação delas. São ensinadas assim. Então elas não mal compreendem, né, que o batismo que elas tiveram foi o batismo cristão, e não o batismo presbiteriano, batista,
católico ou alguma coisa assim. Inclusive eu estava lendo um artigo do Kelly, que ele falando sobre a associação do rei Josafá com Acabe, e que ele era mais, se ele tivesse se associado com um rei gentil, não seria tão ruim como ele se associar com alguém, né, que era dos seus próprios irmãos e que estava envolvido e contaminado com idolatria. E daí ele mencionou até o assunto dos romanos, né, que eles, a associação com os romanos, né, vamos dizer, ter comunhão com eles, tomar do pão deles, tomar sua hóstia, ou algo que eles chamam, seria para um cristão verdadeiro uma coisa muito terrível, porque eles não só são idólatras, mas eles batizam no batismo cristão, eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles professam uma coisa e praticam idolatria. Quer dizer, ter comunhão com eles seria se contaminar com eles na sua idolatria. E seria pior isso, porque eles professam o nome de Cristo e batizam nesse nome. Então, há alguma contaminação realmente que o cristão, né, verdadeiro, separado por Cristo e para Cristo, né, ele deve evitar. Porque deve evitar, não deve fugir completamente. Porque realmente eles fazem isso, mas o batismo deles é o batismo cristão. Ninguém pode negar. Porque não existe outro batismo sem ser esse, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que uns 3 minutinhos só, se os irmãos me permitirem. Ontem uma irmã me perguntou sobre João, capítulo 3, que talvez seja dúvida de outros também. Eu gostaria apenas de ler esses versículos. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3 também. É aquela entrevista com Nicodemos, né? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água aqui não é o batismo, embora o batismo seja feito na água também, mas aqui não se trata de batismo. O novo nascimento, ninguém o obtém por batismo. Aqui, essa água aqui é uma figura da palavra de Deus. O Espírito Santo, porque por isso que ele fala de nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para gerar nova vida em uma pessoa. Então aqui de maneira nenhuma se trata de batismo. Essa água aqui é uma figura da palavra de Deus, a qual é usada pelo Espírito Santo para gerar nova vida. Então quem não nascer de novo dessa forma não pode entrar no reino de Deus. Só para mostrar que a água é uma figura mais clara que eu vejo, tem muitas, mas apenas Efésios capítulo 5. E para quem não nascer de novo, né, não pode ver, depois não pode entrar. Capítulo 5, 26. Obrigado, 26. Vamos ler do versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, aqui uma das passagens que nos mostra a água, né, como sendo uma figura da palavra de Deus.